Beleza. Então vamos lá, ó. Eu tô com o e-book aqui também do lado já, para estar mostrando para você. Se você está tendo dificuldade, então, um pouco no suporte, ó, eu vou trabalhar o suporte, vou deixar só a média, ó, vou deixar só a média de 50, tá? E vou trabalhar o suporte usando ela. Vou trabalhar o suporte usando ela. Então, olha lá, ó, beleza. Vamos achar aqui, ó, um parzinho legal. Ó, o mômetro, o Anderson, você tem dificuldade nessa literatura de você... Lembra quando eu sempre falo a sequência de várias velas da mesma cor que sai do suporte ou resistência? Isso aí eu lembro direitinho. Você lembra? E você utiliza ele ainda? Você está sempre utilizando ele? Uso. Ou você tem dificuldade ainda de marcar esses mômetros que você fala? Não, até que não. Eu uso ele bastante. E tem me ajudado. Pelo menos assim, quando eu estou aqui estudando, me ajuda bastante. Tá. É o seguinte, então, ó. Porque, ó, o que você tem que saber, é que a gente tem que saber, o gráfico, ele sempre trabalha buscando máxima e mínima, né? Então, quando a gente tira todo o zoom do gráfico assim, ó. Vamos pegar um par legal. O gráfico tá tudo lateral. Ó, vamos pegar esse aqui de exemplo. Tá vendo que aqui, ó, máxima, mínima, desculpa, né, lá embaixo, e máxima aqui no topo. Então, esse aqui foi o fundo mais longo e o topo mais alto aqui de todos. O preço, né, ele sempre trabalha buscando máxima. Então, vamos supor, ele buscou a mínima aqui, ó. Agora ele está subindo no sentido de buscar a máxima. Se ele conseguir ter força de buscar essa máxima, e dependendo, se ele chegar nessa região com força, ele pode querer romper e fazer uma nova máxima, ou seja, um topo maior. Então, por isso que chama máxima. Ele tenta Deixa eu só te fazer uma pergunta, só para mim ver se eu tô ainda coisa. Aqui embaixo aqui é um ombro cabeça a ombro, não é? Não, aqui é um fundo duplo. Ah, é, fundo duplo. É, aqui é um fundo duplo, tá? As figuras gráficas você também tem um pouco de dificuldade. Não, mas beleza, isso aqui... Mas depois a gente vê. Não, isso aí a gente vai falando, porque faz parte das operações também. Não tem como eu explicar aqui sem relacionar a figura gráfica. Eu já ia falar disso aqui também, mas você acabou perguntando. Isso também é muito importante, tá? Na assertividade. A assertividade depende muito da literatura de figuras gráficas. Eu sempre bato na tecla, sempre falo, galera, figura gráfica representa 60% da análise. Né? Então, assim, ele é muito essencial para a assertividade do trader. Então, se você às vezes está tomando muito loss bobo em suporte e resistência, às vezes pode ser a falta também da literatura de figuras gráficas. Então, às vezes você não se atenta na figura gráfica, às vezes você não faz a literatura de figuras gráficas. Então, passando batido, se figura gráfica equivale a 60% da análise, e se você ignorar uma figura gráfica e não ir fazer uma análise sem figura gráfica, ou seja, você está fazendo uma análise com 60% de chance de dar errado. Porque se esse 60% de chance não tiver ao seu favor, ele vai estar contra. Então, ou seja, você tem menos 60% de chance de acertar a operação. Né? Então, isso também pode ser também já um ponto já para você começar a observar. Tá? Se é a questão de você estar confundindo os nomes, movimentação aqui, fica tranquilo que a gente vai... Vou explicar de uma maneira, tentar explicar de uma maneira que grave, tá? Que grave e fica mais fácil de você entender.
Beleza? Então, vamos lá, ó. É o seguinte. Antes de tudo, tá? Antes de tudo, a gente tem que saber o que é macro e micro tendência, tá? Então, a gente tem que saber o que é macro e micro tendência. Você tem dificuldade nisso? O que é macro, o que é micro tendência? A macro é a tendência principal, né? E a micro é a que se forma, assim, do jeito que eu entendo. A micro é a que se forma dentro da macro depois, né? Positivo. Isso aí, não. Ótimo, respondeu certo. Então, beleza. Já, aí deu para ver que você já tem um entendimento legal. Então, ótimo. Então, você identificou se o gráfico está na macro ou micro tendência? Aqui, ó, nesse gráfico aqui, ó, nesse cenário aqui, tá? A gente vê que o gráfico está subindo, né? Está fazendo um movimento de alta. Então, ele está querendo buscar uma resistência, ó. E a resistência mais próxima que tem é aqui, ó. Certo? Ó. Então, o gráfico, ele sempre vai buscando resistência por resistência. E sempre vai testando toda a resistência. Então, olha só. Se essa sequência de velas aqui, ó. Deixa o gráfico, ó. Aqui, ó. Eu começaria, quando eu vou marcar um suporte e resistência, eu começo a marcar os mômetros. Primeira coisa que eu faço. Tô vendo aqui essa sequência de várias velas da mesma cor, ó. Eu já puxo aqui uma linha aqui. Já puxo aqui uma linha de resistência aqui, ó. Pronto. Aí eu vou começar a achar confluências nessa região. Se eu puxar outra linha aqui reta aqui, ó. Ó, eu começo a observar já confluências lá no passado. Quais confluências? Toque de pavio, ó. Doji, tá? Doji, eu sempre estou falando disso, Doji na resistência e suporte. Então, ok, eu vi que tem confluências aqui boa para se juntar a esse momento aqui, ó. Só que aqui em cima tem outro, ó. Aqui em cima tem outro momento. Ó, vou marcar ele de vermelho agora. Aqui em cima tem outro momento, ó. Vendo? Ou seja, aqui tem outro topo. Então, se tem outro topo, ó, aqui tem uma linha também de resistência. E logo acima tem o topo máximo. Olha só, é uma vela esticada vermelha. Aqui também é um mômito. Então, ou seja, aqui também tem uma linha de resistência. Então, pronto, olha lá. As minhas linhas praticamente estão marcadas. Essas três linhas, o gráfico ele tem probabilidade de buscar cada uma delas, até ele atingir a linha máxima, que é o topo máximo. Então, como o gráfico ele sempre trabalha em busca de topo máximo e fundo máximo, ele vai ter probabilidade de buscar essa última linha. Então, ou seja, se ele tiver esse interesse mesmo de buscar essa linha, ele vai romper essa primeira, vai romper a segunda e vai chegar lá na última. E é onde ele tem a chance de respeitar. Só que essa linha aqui, o preço está aqui agora, ó. Aqui, ó, é uma região muito importante. Por que é importante? Ó, olha só. Ó, vou deixar essa resistência de branco. Agora vou deixar essa de vermelho. E você vai me falar aqui, ó. Qual dessas resistências aqui você acha que tem mais força de venda? Agora aqui vou deixar de amarelo. Bom, olhando pelo mômetro. Pera aí, deixa eu terminar de marcar aqui, ó. Pronto. Então, você tem três cores aí, a branca, a vermelha e a amarela, tá? E esses três caixotes aí, ó, esses três... Olhando aí, ó.
olhando o tamanho desses mômitos, tá? Lembrando, o mômito, quando você olha para um mômito, você está olhando para um volume, tá? Volume representa força vendedora, tá? Então, no price action, por isso que no price action a gente opera volume, tá? Volume é isso, onde a gente encontra força de venda e compra, tá? Então, é como se tivesse vários vendedores aqui, ó, tudo empurrando o preço para baixo, tá? Então, mômito significa volume. Mas, olhando esses 3 caixotes aí, ó, qual desses aí você acha que tem mais força, que você encontra mais força de venda? O branco. O branco, perfeito. Tá nítido, né? Porque olha só, olha o tamanho de velas, né? O tanto de velas vermelhas que saiu. Isso aqui é uma força muito forte. Então, ou seja, o preço, tá vendo que o preço tá ficando já indeciso aqui, ó. Ou seja, é como se o preço já estivesse sentindo, ó, a pressão de venda aqui, ó. É como se a pressão de venda já estivesse aqui, ó, pegando no movimento. Então, por isso, ó, por isso que o preço não está conseguindo passar essa região aqui, ó. Tá lateralizado aqui, ó. Porque já está sentindo uma pressão tão forte, de baixa, só que ao mesmo tempo os compradores estão fazendo pressão de alta. Tá vendo? O preço está subindo. Ele está numa micro tendência de alta. Ele fez fundo duplo. Fundo duplo significa força compradora. Fez fundo duplo, ó, ele veio fazendo fundos ascendentes, ó. Fundos acima de fundos, ó. Então, ou seja, ao mesmo tempo que aqui tem força de venda, os compradores também estão fazendo força para cima. Então, por isso que as velas aqui, ó, está desse jeito, ó. Uma vela sobe, outra desce. Uma vela sobe, outra desce. Uma vela sobe e a outra desce. Tá brigando aqui. É praticamente os compradores e os vendedores estão saindo no soco aqui. Tá brigando aqui, ó. 5 minutos sem perder a amizade. Então, por que que o preço tá com essa dificuldade de subir? Por conta dessa força de venda que tem aqui na resistência. Então, ou seja, essa força de venda, a gente pode utilizar ela a nosso favor. Certo? Só que tem muito grande chance desses compradores romper esse lote. Ó, vou puxar uma linha lá, já está querendo romper já. Essa lateralização que ele fez aí foi um descanso de mercado, tá? Um descanso de mercado. É como se os compradores falassem assim, ó lá, já vou puxar uma linha aqui já. Vou puxar uma linha aqui. Esse descanso de mercado, ó, os compradores veio subindo, ó. Aí eles deu várias pernadas de alta. Aí chegou aqui, ó, ele sentiu uma pressão de venda. Aí ele falou assim, vixe, galera, ó, tá embaçada ali, hein? E outra coisa, a gente tá fraco demais, eu já cansei de subir, eu preciso tomar um fôlego. Aí ele começa a descansar aqui, ó. É onde ele fica enrolando, enrolando. Aí ele pega ar e começa a subir novamente, para poder ter força para romper. Tá? Então, geralmente as lateralizaçãozinhas assim, ó, quando o gráfico faz lateralizaçãozinha após uma pernada de movimentos ascendente, ó, é o gráfico fazendo um descanso, tá respirando para tomar um ar novo, para criar uma nova força e poder romper essa linha, porque essa linha está muito forte, essa região de resistência tem muita força. Então, os compradores vão ter que botar força dobrada. Olha lá, ó. Vendo a força dobrada que ele botou para romper? É praticamente isso. Então, ou seja, vamos contar a história aqui de novo. Aqui atrás tinha um mômito vendedor.
Então, nesse momento vendedor, a gente puxa uma linha de resistência, a gente sabe que tem vendedores posicionados. Aí o preço veio trabalhando desde aqui de baixo, ele fez um fundo duplo no suporte e começou a subir. Fundo duplo, você sabe o que significa, né? Reversão de tendência, né? Reversão de tendência de baixa para alta. Maravilha. Olha só, aí ele começou a fazer fundos acima de fundos. Você também tem dificuldade nessa literatura de fundos acima de fundos? Não. Isso aqui você consegue identificar legal, né? Maravilha, então. Então, olha só. Chegou aqui nessa região aqui, ó. Tá vendo a ponta desse pavio aqui, ó? Ponta desse pavio aqui, ó. Se eu puxar uma linha nele, tá? Ele não parou aqui num lugar vazio qualquer. Se eu puxar uma linha nele, olha onde que essa linha tá dando. Ou seja, aqui atrás, ó, tinha uma resistência. Tá? Então, não foi à toa que esse pavio da vela verde tocou nessa linha e retraiu. Então, os compradores... Oi? Ainda tinha um doji ali também. Isso. Então, foi isso que segurou o movimento, você entendeu? Isso que brecou o movimento. Então, os compradores, eles veio no embalo aqui de baixo. Eles veio no embalo, eles fez o fundo duplo. Aí começou a vir no embalo aqui, ó. Veio no embalo. Aí, de repente, eles bateu de cara com uma resistência onde tem doji. Bateu de cara aqui, ó. Puf! Aí, nisso, ele já sentiu o impacto, né? Então, ou seja, nesse momento, os vendedores começaram a entrar com força de venda para proteger a região, ou seja, a resistência onde tem volume vendedor, por conta do momento. Então, é onde começou a fazer aqui, ó, a briga. Aí os vendedores desceu, ó, os vendedores desceu com uma vela vermelha. Aí os compradores falaram assim, não, mas eu quero subir. Aí os vendedores falaram assim, ó, só que essa região aqui é nossa, pode descer, ó. Aí os compradores, não, mas eu quero subir. Então ficou nessa briga. Essa briga é um descanso de mercado, a gente fala, tá? É um descanso. O mercado está pensando, será que eu respeito? Será que eu desço ou será que eu subo? Então, pensou. E geralmente ele sempre pega um impulso para continuar o movimento. Ele vem sempre continuando o movimento de alta. Tá? Então, o rompimento dessa região aqui, ó, ia acontecer de qualquer forma. Por quê? O preço ele já vem fazendo movimento de alta. Ele só parou ali, ele só ficou lateral ali para tomar um ar, para respirar e pegar um impulso forte. Ó, pegou um impulso forte, ó, foi lá em cima. Rompeu. Então, ou seja, esses vendedores aqui, ó, já era, não conseguiu segurar os compradores. Só que logo acima tem outro mômetro. Ó. Logo aqui em cima tem outro mômetro, ó. Se eu puxar uma linha aqui, ó. E lá no topo máximo tem outro mômetro que eu tinha falado também, ó. Olha só onde que o preço já chegou. Praticamente perto do topo máximo. Então, foi o que eu falei para você, ó. Essas três linhas aqui, o gráfico tem a probabilidade de buscar o topo máximo. E buscou, tá? Então, isso é padrão. É padrão do gráfico. Buscou o topo máximo agora? Agora ele pode começar a vir querer descer, fazer as pernadinhas dele de baixo, até buscar o fundo máximo. E ele vai rompendo aqui, ó. Aí a questão do fundo é o seguinte, a mesma coisa, ó. Ó, fundo aqui, fundo aqui, fundo aqui e fundo aqui. E se você reparar, todo fundo que eu marquei tem mômetro comprador, ó.
Ó, todo fundo que eu marquei tem um momento comprador. Aí, eu te pergunto. Vou pôr aqui, ó, número 1, 2, 3 e 4. Qual dessas regiões aqui, ó, você acha que o preço tem a probabilidade de tocar e respeitar? Pela força aqui, ó, olha esse slot. Qual desses lotes aqui, você olhando ali, ó, você consegue, lógico, um deles eu acho que eu vou até descartar, que é o fundo máximo. O fundo máximo lá, se o preço buscar lá, com certeza ele tem muita chance de respeitar. Mas vamos olhar aqui, ó, entre o 1 e o 2. Seria o 2, né? 2, correto? Né? Por quê? Porque tem dois momentos aqui, né? Então temos um aqui e outro aqui. Perfeito. Legal. O 2 aqui, ele também é uma região boa. Mas o número 1, se você olhar o número 1, ele tem algumas coisas que o número 2 não tem. Doji. O número 2 até tem, ó, Doji. Ó. Mas só, olha aqui, o tantinho de Doji. Só tem 2 Doji. Olha a diferença desse aqui. O tanto de Doji acumulado. Né? Então, olhando assim, logicamente, esse aqui teria muito mais chance do preço vir buscar aqui, ó, e tocar e subir. E para confirmar isso, olha aqui onde que a EMA está. Lembra que eu falei para você que a EMA de 50 eu uso no suporte? Olha aqui o suporte. Tá? Certo. No meu suporte. Certinho. Então, se o preço for descer lá, eu posso acreditar, aqui eu teria certeza que o preço tem chance de fazer uma correção de preço, respeitar esse suporte aqui, ou na retração, ou na reversão. Então, e a confirmação da EMA já me dá segurança. Já me dá segurança que pode tocar na EMA e subir. Lembra que eu falo? Ó, quando o preço se afasta, ó, tocou na EMA, tá vendo? Quando o preço se afasta demais da EMA, ela começa a puxar o preço para perto. E olha só, parece que ela está puxando o preço para perto, né? Ela está apontando para cima, no sentido tipo assim, ó, vem para cá, puxando ela. Então, olha só. Eu puxaria aqui, ó, um suporte aqui, ó. Bem onde está a EMA. Se o preço cair lá embaixo, meu amigo, vamos aguardar. Vamos aguardar. Olha só, ele já está mostrando, aqui pode ser uma retração, talvez, dependendo do movimento. Ó. Você tem que observar também, quando você vai operar a retração, tá vendo que as velas começou a deixar pavio na parte de baixo? Ó, começou a deixar vela de fraqueza. Tá? Então, se ela continuar descendo desse jeito, você sabe que esse movimento de baixa está perdendo força. E se está perdendo força, a probabilidade desse suporte aqui, ó, lembrando, aqui nesse suporte, ó, tem mômito, ó. Lembrando que mômito é volume. E se é volume, você vai imaginar aqui, ó, vários compradores empurrando o preço para cima. Então, caso essas velas continuem caindo desse jeito aqui, ó, de fraqueza, a gente sabe que tem chance dos compradores empurrar esse preço para cima. Por quê? Porque o movimento já chegou fraco, aonde tem força de compra predominante. Então, essa força de compra, ela vai empurrar o preço para cima, aproveitar a brecha que o movimento de baixo está perdendo força e vai começar a entrar força de compra. Tá? Então, o momento, ó, ele é essencial no suporte. Encontrou suporte, encontrou doji. Olha aqui, isso aqui é a melhor confluência que tem para você operar um suporte de resistência. Ó. Quando você encontrar um suporte desse jeito, ó, vários doji acumulado, aí você puxa uma linha no suporte. E nesse suporte tem mômito,
melhor. Eu só gosto de operar retração, reversão, suporte e resistência desse jeito, cara. A hora que eu encontro bastante doji junto com o mômetro. Para mim é a melhor confluência, cara. A melhor confluência que tem. Então vamos ver se o preço vai conseguir chegar lá embaixo. Vamos ver se ele vai ter ousadia de chegar lá embaixo. A gente pegar uma pressão aqui na compra e você vai ver. Ó, lembrando que olha aqui onde já está de 50 períodos, ó. Ela já está aqui do lado já, né? Então, ok, vamos ficar de olho nela. Ela é espertinha, ela vai se aproximando, se aproximando. Ó, aqui também é o seguinte. Se a gente puxar um indicador zigue-zague aqui, ó. Tá vendo? Um indicador zigue-zague, a gente consegue puxar uma linha de tendência aqui, ó. Tá vendo uma linha de tendência aqui, ó? Vou puxar aqui, ó. Tá vendo? Ó, o preço vem, respeita legal aqui, ó. Respeitou, veio, tocou, respeitou, veio, tocou, respeitou. Olha só. Aí aqui ele tá fazendo um pullback, parece, ó. Ele rompeu a linha e parece que ele tá fazendo um pullback, ó. Isso, tá? Isso pode ser um pullback, por quê? Porque ainda ele pode querer buscar essa EMA de 50, ó. Então, o preço, quando se afasta, fica muito longe da EMA, o preço começa a se aproximar para perto dela. E se o preço tem essa probabilidade de se aproximar perto dela, aqui, ó, pode estar fazendo um pullback. E esse pullback ele pode querer voltar a cair, ó. Exatamente, ó. Exatamente. Para depois subir, né? Então, a linha de tendência, ela é muito boa você usar para isso também no price action. Então, o indicador zigue-zague, eu não sei se você usa o indicador zigue-zague, mas ele é muito bom. Você vê que eu puxei o indicador zigue-zague, ó, ficou muito mais fácil de eu marcar essa linha de tendência. Agora, se eu tirar o indicador zigue-zague, ó, não fica tão visível. Tá vendo? Fica meio confuso. Então, o indicador zigue-zague ele é muito bom para você aprender a identificar figuras gráficas e você conseguir puxar uma linha de LTA, LTB com mais facilidade. Tá? Então, vamos aguardar aqui, ó. Vamos aguardar esse movimento aqui, ó. Tá vendo que eu ainda tenho esperança dele buscar essa EMA aqui de 50, viu? Ó, a EMA de 50 está se aproximando cada vez mais pertinho dela, ó. Qualquer hora, se vir qualquer vela aqui, ó, que nasce descendo com tudo aqui direto, ó, fazendo um movimento de retração, eu pego uma compra aqui. Tá? Pego uma compra aqui, ó. Vamos ver. Se nascer alguma... Ela tem que nascer descendo direto. Não pode subir primeiro para depois descer. Ó, tá vendo que o preço está tocando nessa LTA e está respeitando? Então, olha só. Eu vou marcar aqui, ó. Deixa eu pegar um caixote aqui. Eu vou marcar aqui para você ver. Olha aí, ó. Mômetro vendedor. Tá vendo? Tô. Mômetro vendedor. Olha aqui. Se eu puxar uma linha aqui, ó. Ó. Beleza. Temos uma resistência aqui. Temos uma resistência aqui. Mas vamos ficar de olho aqui. Vamos ficar de olho, ó. Aqui você vê que se formou um ponto aqui, ó, um ponto X, ó.
Isso aqui também é uma confluência muito boa. Esse tipo de cruzamento de linha assim, ó, quando você encontra, é uma confluência muito boa também, tá? Então aqui é o seguinte, cara. A gente está numa tendência de alta, correto? Entre venda e compra, a gente tem que seguir a tendência, que é alta. Então, ou seja, se for questão de arriscar, é mais fácil a gente arriscar nas operações de compra do que venda. Ok? Então, eu vou priorizar as operações de compra. Não vou fazer operação de venda aqui. Por quê? Vamos operar seguindo a tendência, tá? Então, o gráfico ele está fazendo já aqui, ó. Tá vendo? Fundo acima de fundo. Então, ele mostra que ele quer subir. Tá mostrando que ele quer subir. Então, vou operar a favor. Agora, se ele vir tocar aqui nessa EMA, eu vou pegar uma compra. Tá? Então, você vê que ele tá fazendo birrinha lá, ó. Ele tá... Pela movimentação, ele tá querendo buscar aqui, ó. Querendo buscar esses doji aqui embaixo. Ó, logo aqui tem outro fundo, ó. Pronto, aqui tem um fundo já. Logo abaixo tem aquele nosso aqui, ó. O fundo do doji. Mas ele tá com a cara que vai respeitar esse primeiro. Porque ele tá deixando pavio, né? Ele tá deixando pavio. E aqui do lado também tem bastante pavio, ó. Ó, se a gente olhar aqui atrás, ó. Olha aqui, se a gente olhar aqui atrás, olha aqui. As linhas verdes, né? A linha verde, olha, o preço toca, respeita. Linha verde, tocou, respeitou. Tocou, respeitou. Aí a gente vem aqui para trás aqui, ó. A gente vem olhando aqui para trás, ó. Tocou, respeitou. Beleza, ó. Tocou, respeitou. Então essa linha aqui está sendo respeitada, ó, pelo jeito, ó. A gente vai respeitar essa linha aqui mesmo, ó. E é o seguinte, ó. Vamos ver se você tá bom. Vamos ver se você tá bom. Deixa eu só te fazer uma pergunta. Sim. Eu já li, né? Não sei se tá certo. Por exemplo, igual essa linha verde. Lá atrás, ela foi uma resistência que agora virou suporte. Correto. Aí eu já ouvi falar que a tendência do preço respeitar ela por isso é muito grande. A probabilidade, sim, conforme você fala, é muito grande, porque ela já foi uma resistência que virou suporte. Positivo, isso mesmo. Isso mesmo, tá? A chance de respeitar é grande. É igual LTA. LTA, assim, ó, tá vendo aqui, ó? Deixa eu tirar aqui para você ver, ó. Olha só, a LTA, o preço veio respeitando na parte de cima, não veio, ó? Toque na parte de cima respeitando. Ó, tocou, respeitou. Aí chegou um momento que ele rompeu, não rompeu? Aí, ó, ele tá respeitando da mesma forma, só que agora pelo lado de baixo, ó. Tocou lá em cima, tocou lá embaixo, tocou lá em cima, tocou lá embaixo. Então, ou seja, aqui em cima, ele tava respeitando o suporte. E aqui embaixo, ele tá respeitando a resistência. A linha, né, o que você acabou de falar aí agora, é praticamente isso. A chance de respeitar é grande, por isso, ó. Ó, se ele romper essa região aqui, ó. O que está acontecendo aqui? Ó? O que você está vendo aqui? Uma figura gráfica. Aí seria o fundo duplo? Fundo duplo, aí, ó, top. Fundo duplo, perfeito, né? O zigue-zague, ele tá marcando certinho aqui, ó, 2 fundos, né? Então não tem como errar. E fundo duplo, a gente sabe que é reversão, né? Sinal de reversão de baixa para alta. Então, olha aqui, ó. Ó. Esse fundo duplo vai querer jogar o preço lá em cima de novo. Ó. Ele vai querer buscar esse topo lá em cima de novo.
aqui em cima. Ó. Só que olha só agora, ó. Ó, se eu jogar uma linha, eu joguei a linha amarela, você vê que eu joguei no corpo da vela, correto? Correto. Posso jogar aqui no pavio. Só que olha só, se eu jogar no pavio, beleza, também dá na mesma. Mas só que ela não fica numa confluência legal com a minha linha de LTA. Então, ou seja, eu vou jogar ela aqui embaixo, na parte do corpo. Olha só agora, ó, a confluência que deu, ó, certinho, um ponto X. Esse ponto X aqui, dependendo do jeito que o gráfico se comportar aqui, eu posso fazer uma operaçãozinha aqui de venda. Tá? Se o gráfico decidir fazer um respiro de mercado, uma correção de preço. Olha lá, ó. Tocou exatamente no ponto X, ó. Vamos aguardar o movimento aqui agora. Tá vendo que tocou exatamente, respeitou. Olha só, retração linda aconteceu aqui. Ô, professor. Sim. Só uma dúvida aqui. Eu acompanhei a entrada aqui de cima do ponto X, mas deixa eu te perguntar, nessa linha verde, nesse cenário, eu estou falando desse cenário que a gente está agora, eu poderia pegar uma compra aqui igual tocou e retraiu para cima, não dava também? Nesse cenário da linha verde? Esse aqui, ó. Porque ela formou o fundo, a gente tinha aqui até que um bom suporte, ó, nessa vela que retraiu. Na que retraiu. Aqui, ó. Isso. Sim, sim. Essa aqui é a vela exatamente do pullback após o rompimento. Poderia sim pegar uma compra aqui. Ainda mais pela força, ainda mais pela vela anterior, que foi uma vela de força, ó. E ela fez um movimento de retração, tá vendo? Que ela nasceu sem pavio, ó. Vela de retração, eu falo que a vela nasce sem pavio, descendo direto com tudo. Então, olhando para ela, o que você imagina? Que ela nasceu, desceu lá embaixo com tudo, né? E retraiu. Sim, você poderia pegar o modo certo é a retração ali após o rompimento, é isso aí, ó. Tá? Assim seria o melhor cenário para você pegar essa retração aí. Olha aqui, ó. Vai romper, ó. Rompeu. Vambora. Aqui agora vai começar a fazer novo. Ó, só que aqui atrás ó, tem outro topo, ó. Pronto, ó. Joguei a linha nele agora. Esse topo, ele tá abaixo de... Esse topo aqui, ele tá mais alto que esse aqui, ó. Se a gente olhar, ó. Tá. Ele tá mais alto, né? Então, ou seja, o preço, ó. Olha lá, o preço travou exatamente nele. Exatamente nele, ó, juntamente com a minha linha. Ó, força-fraqueza. Vai fazer um força-fraqueza aqui, ó lá, ó. Se ela subir, ó, se ela dá um toquinho, ó, dá um toquinho para cima. Pronto, é venda. Esse toquinho que ela deu para cima para deixar esse pavio aqui, ó. Esse toquinho é a confirmação da reversão, tá? Então ela tem que nascer, subir primeiro. Aí a hora que ela subiu, recuou, você já entra na venda. Ó, vou pegar mais uma vendinha aqui em cima, para proteger a taxa. Mas ela vai descer de qualquer forma aqui, ó. Ainda mais na confluência que a gente tá vendo que o preço tá vindo respeitar essa linha de tendência. Ó, na parte de baixo, respeitou aqui. Então ele pode respeitar aqui também, ó. E até porque ele deu uma pernada boa de alta aí também já, né? Positivo. Ele chegou aqui cansado. Ó, pagou só as taxas melhorzinhas. Foi a de cima que eu peguei lá. Mas olha só ainda, ó. Olha o comportamento do gráfico ainda. O gráfico ainda, ele tá na intenção de descer ainda. Ele pode fazer uma correção de preço em qualquer momento. Por quê? Olha aqui, já travou 2 doji na resistência e travou nessa linha de LTA, 2 doji. E a gente sabe, sempre tem que saber que doji em resistência e suporte, isso é sinal de
movimento de reversão, fraqueza. Né? Então, quando aparece doji em suporte e resistência, quando trava doji assim, ó, já é um sinalzinho que o preço está dizendo que ele pode querer começar a cair um pouquinho aí, ó, fazer uma correção de baixo. Olha lá, ó, ele está com dificuldade de romper, ó, a linha de LTA. Então, o gráfico já está dizendo para a gente, ó, é o seguinte, cara, eu vou descer. Vou descer, porque ele já tentou uma, não conseguiu. Tentou duas, não conseguiu. Tentou a terceira, não conseguiu. Então, o que a gente faria aqui no caso? Ó, ela subiu com tudo, tá vendo que ela nasceu subindo com tudo, ó? Retração, ó. Vamos pegar uma retração aqui, ó. Pegar uma retração aqui, ó. Ela nasceu perfeita, nasceu sem pavio. E todas as velas que tá subindo aqui, ó, tá tocando e retraindo, ó. Aqui tem uma linha aqui, ó. Luiz vai respeitar essa retração. Tá segurando. Eu acho que vou respeitar não, ó. Segurou. Vai descer mais não. É aqui. Ah, olha lá o porquê, ó. Olha mais lá atrás o porquê. Tá vendo? Porque que M1 é isso aqui, cara. É muito topo, é muito ruído. Né? Então, quando eu achei que não tinha mais topo ali atrás, ó, olha só. Tinha uns topos mais interessantes, ó. E olha lá, exatamente ali que ele foi buscar para poder descer, ó. Buscou o topo lá atrás. Lá atrás, cara. Lá atrás. Aqui, ó, M1 tem muito topo, né? Por isso que ele tem muito... Se a gente jogasse aqui um M15, vamos falar aqui, ó. Um M15, ó. Viu? Eu vou marcar aqueles topos lá atrás. Vou pôr um sinalzinho neles para você ver, ó, a identificação. Vou pôr aqui, ó. Esse pedacinho aqui. Agora eu vou pôr M15. Olha só. Onde que esse quadrado vermelho vai cair M15? Olha aqui. Aquele topo lá atrás é esse pedacinho de vela aqui, ó. Esse toquinho de vela aqui. Olha lá. Você vê que, porra, olha só. A diferença, quando a diferença faz. Então, M15 aqui a gente está vendo melhor o gráfico, ó. Ó, vai acontecer uma retração de M15 aqui, ó. Por quê? Olha aqui, ó, mômito em M15. Olha aqui, esse cenário tá lindo. E M15, ó, mômito vendedor, pernada de alta, ó, pavio de retração. Aqui pode vir uma retração de M15, bonito. Bonito ainda. Então, para você ver a diferença do M1 para M15, né? Olha, M15 você vê muito mais claramente o gráfico, né? Muito mais claramente, olha só. M5 agora, ó, se a gente põe M5, ó. Tá vendo? M5, o preço está subindo, ó, fazendo fundos ascendente. E olha só onde que ele vem fazer o pullback, ó. Ele usa sempre a de 50 para fazer o pullback. A de 50 ela serve como suporte e resistência. Ó, o preço toca nela e desce. Aí rompe ela, vem faz o pullback. Essa é uma de 50. Eu falo, a de 100 também, tá? Se você quiser colocar uma de 100 também, a de 100 ela serve também como uma literatura de suporte e resistência. A de 100, se tocar lá, é batata ali, mas só que ela fica muito distante. Mas ela, se tocar lá, é batata. Quer ver, ó? Põe aqui, ó, 100. Olha lá, tocou nela, ó, de 100 períodos, ó. 5 minutos. Olha aqui, que retração linda.
Média de 100 períodos. Ó, tocou nela. E olha aqui, se eu puxar uma linha aqui nela. Olha aqui atrás, ó. Ó, mômito. E temos aqui também, ó, simetria de pavio. Tá vendo? Simetria de pavio, ó. Toques de retração. Doji. Olha só. Na mesma linhagem da Saema. E olha lá, o preço está buscando ela. Vou pegar uma venda aqui, cara. Tocou nela. Vou pegar uma venda aqui. Está no final de vela de 5 minutos. Eu vou arriscar essa vela aqui. Vou arriscar essa venda aqui, ó. Porque a vela anterior já rejeitou ali. Né? Já pegou. Então, vou pegar essa vendinha aí, faltando 1 minuto e meio aí para 5 minutos. Você viu a diferença, cara? Agora a gente vai lá para M1 agora, ó. Ó, olha o M1. A gente tira o M1 aqui, porra. Olha a diferença, tanto de vela. É, né? Dá muito mais vela. Então o M5 é tranquilo. O M15, então, você vê muito menos vela. M15 vai subir. M15 você vê muito menos vela. Ó, pouquíssima vela. Pouquíssima. Ou melhor, vamos fazer umas análises aqui em M15, pô. Vai ver, vamos fazer umas análises em M15 aqui. Já que a gente tá aqui já no molho, a gente vai falando. Falta 10 minutos para nascer uma vela nova, certo? A gente vai falando, então, e vai montando o bom de M15 que dá tempo de montar as análises. Ó, então, vamos montando as análises aqui, ó. Então, falta 10 minutos para acabar uma vela de M15. Então, nesse cenário aqui, ó, pela pernada de alta que veio aqui, ó, a gente sabe que em qualquer momento o preço pode começar em velas vermelhas, né? Porque tudo que sobe demais desce. Então, olha só, até agora só veio vela verde. E essa quantidade aqui, ó, cada vela representa 15 minutos. Então, ou seja, 15, 30, ó, 60, já foi uma vela de 1 hora aqui. Então, ou seja, já faz 1 hora que o gráfico está subindo. Ele precisa descansar, tá? Então, a gente já começa a montar aqui nossa análise aqui, ó. Mômito. A paciência, cara. A paciência é isso. O bom é que até a gente, eu quando vou operar M15, tá? Eu não fico preso num gráfico só. Eu tenho um hábito de procurar outros gráficos. Então, ou seja, eu venho aqui, ó, monto a minha análise em M15. Quer ver? Ó, vou montar aqui, ó. Vou deixar a análise montada aqui e vou procurar outro gráfico. Vou deixar um sininho ali e vou procurar outro gráfico. E assim vai indo até nascer uma nova vela. Se eu não achei nenhum gráfico interessante igual esse vai ser o gráfico ideal para mim operar. Tá? Então é desse jeito que eu faço o filtro dos pares na hora de operar. Eu monto várias análises e venho olhando qual dessas análises melhor tem mais chance de respeitar. Tá? Então, olha só. Vou puxar o zigue-zague aqui para você entender melhor o que está acontecendo. Porque... Aqui, ó. Ok. Então, olha só. Tá vendo? O mômito aqui, ó. Mômito vendedor.
Atrás desse momento vendedor tem doji, ó. Correto? Tem doji. E também, ó, aqui em cima dele, ó, tem outro momento vendedor, ó. Que também é uma resistência. Então, ó, já deixaria marcado aqui. Correto? Deixaria marcado aqui. Então, ó, falta 6 minutos para acabar essa vela de M15. O preço está querendo buscar resistência lá, ó. Beleza. Então, vou deixar aqui EURUSD. Vou procurar outro par interessante. E vou começar a fazer análise também. Montar. Aí, a hora que tiver acabando, eu vou lá no melhor par e já me preparo a minha operação. Olha, até em M15, ó. Até em M15, ela respeita bastante essa EMA de... Tá 100 períodos aqui, ó. EMA de 100 períodos. Mas olha só. Até em M15 respeita bastante. Eu gosto de deixar 50, porque 50 períodos a gente consegue operar minis topo e minis fundo. 50, pode pôr 60 também. Ó, 60 também é interessante, ó. Faltando 5 minutos. Aquele par vai ser o melhor, ó, EURUSD. É nessas horas aqui que eu já ficaria mais tranquilo. Se eu não achar nenhum par, aí o que eu faria? Eu pegaria alguma coisa para ler, pesquisaria, até acabar essa vela de 5 minutos aqui, ó. Só para mim não ficar olhando para o gráfico. Ia pegar, fazer alguma coisa, pesquisar alguma coisa. A hora que desse esses 5 minutos finais aqui, aí eu vinha para o gráfico, com tranquilidade, executaria as operações. Então, quando eu pegar para operar M15, eu fazia isso aqui, ó. Então, até agora o melhorzinho está sendo EURUSD, ó. Vamos continuar aqui mais um pouco. Se eu ver que não achei nada legal, vou lá no EURUSD, fico lá. Enquanto isso, eu faria outra coisa. Ó, agora não apareceu nada interessante. Melhor que o EURUSD. Vamos lá para o EURUSD. Vamos deixar aqui, ó. Pronto. Melhorzinho tá tendo. Então aí, ó, nesse caso aqui, falta 4 minutos. Então eu faria alguma coisa aí para ocupar minha mente nesses 4 minutos finais. A hora que chegasse já no finalzinho, já era. Eu me concentrava aqui e boa. Então isso me ajudou muito. É a questão que eu falei para você lá, ó. Arruma um jeito, fica lendo um livro, joga um joguinho, não sei. Então, isso me ajudou muito a ter paciência M15, cara. Mas também teve um dia, cara, que eu falo que eu juro pra você que com a paciência que eu tinha, eu saí de R$50, fui para R$500, cara. É difícil, por quê? Porque você fazer um capital de R$50 virar 500 em M15 é demorado demais. Então, assim, fiquei ali no gráfico, eu lembro que foi num sábado, eu fiquei a madrugada inteira ali fazendo corujão. Mas também, cara, da hora que chegou no final, a hora que eu vi 500 conto. A hora que eu olhei os históricos, só verdinho, acertei a maioria das operações. Só que as operações que eu fazia já de banca, né? Já fazia já... A primeira operação já fiz de banca toda, a segunda já fiz com 25%. Aí a terceira operação me deu uma operação tão boa que eu fiz de banca toda. Então eu já consegui chegar nos 500 fácil. Mas arriscando alto, assim, né? Mas é certeiro, cara. Na hora que eu olhei e falei, rapaz,
foi só entrada sniper. Toda demorava, mas quando entrava era certeiro. Mas só que assim, não é algo que constantemente aconteceu. Eu saí de 50 para 500 em M15. Mas aconteceu uma vez, tive essa experiência. E aí eu falo, não, naquele dia eu tava com paciência, cara. Mas uma paciência que eu falo para você, que poderia estar chovendo canivete, eu acho, hein? Rapaz, como ia... Mas é história. O bom do trader é você ter história para contar, cara. Os seus passados. E um trader que não tem história para contar não é trader, né? Mas vamos lá. 1 minuto. 1 minuto e meio. E olha só essa vela, hein? Deixa eu atualizar a página aqui. Ó. Se essa vela terminar travada aí nessa região, ó. Se essa vela terminar travada nessa região, a gente vai esperar um movimento. Olha lá, ó. Se eu jogar a minha EMA para 30, ó, se eu jogar a minha EMA para 35 períodos, olha só onde que ela tá batendo. Por isso que eu falo que a EMA, ela serve, essa EMA acima de 20 períodos, ela serve de suporte e resistência também. A EMA de 20 períodos, ela também é usada como suporte e resistência um pouco, mas não respeita tanto como a EMA de 50. Mas essa 17 que você usa aí, que você fala que ela também acaba servindo como suporte e resistência, se você reparar nela. Então, os períodos acima de 20 períodos acaba dando certo como suporte também e resistência. Ó. Aqui está um período de 35. Vou voltar para 50 lá. Olha lá, ó. Terminou travado nessa letra, ó. Terminou travado na região de mômito. Olha aqui, ó. Movimentação. Movimentação de reversão. Aqui a gente está em M15, ó. É isso aqui, ó. Pronto. Movimentação foi essa. Só que aqui eu vou pôr o reloginho. Vou pôr o reloginho para 10 minutos. Viu? 10 minutos. Vou pegar essa venda aqui para 10 minutos. Como a gente está em M15, ou melhor, vou pegar para 13 minutos. Tá? Eu gosto de pegar entre 10 a 13 minutos. Vou pegar uma venda aqui, ó. Então, aí a gente vai trocando ideia enquanto vai rolando aqui a operação, certo? E vamos deixar daqui 13 minutos a gente ver o nosso resultado. Então, movimentação correta. A movimentação para reversão é ela subir primeiro para depois descer. Tá? Então, travou. Esses travamentos aqui, ó. Esses travamentos aqui, Anderson, em suporte e resistência, tá vendo essa vela aqui, ó? O jeito que ela terminou travado na região de resistência. Esses travamentos, você identifica, tá? Quando você vê uma pernada igual essa aqui, ó, com várias velas da mesma cor, chegando numa região que tenha mômito, se ela travar ali, se ela chegar e travar ali, a probabilidade da próxima reverter é grande. Tá? Então aqui, ela fez essa pernada aqui em 15 minutos.
Então, tem aquela questão, quanto maior o tempo gráfico, mais chance tem de respeitar. Se a gente analisar isso em M1, também respeita. Tá? Também respeita. Então, M15 é muito mais chance, tem muito mais chance ainda de respeitar M15. Tá? Então, isso serve tanto para M1, M5, M15. Quando você identificar várias velas da mesma cor, aquela pernada grande, longa, e de repente chega numa região de resistência, e nessa resistência tem mômito, ali você vai puxar a linha. Se o preço travar desse jeito aqui, ó, e ela fazer o movimento de reversão, que é nascer e subir para cima primeiro, aí é garantido que... Garantido não, né? Porque nada é garantido no mercado, mas a probabilidade dele descer é grande. Tá? Então, a probabilidade de descer é grande. Então, aqui a gente pegou uma reversão para 13 minutos em M15. O ruim da M15 e M5 é você se adaptar ao relógio de expiração. Né? Então, tem a operação que você pega para 2 minutos, tem a operação que você pega para 5 minutos. Se for em M15, tem a operação que você pega para mínimo 5 minutos, tem a operação que você tem que pegar para 10, tem a operação que você tem que pegar para 15 minutos. Né? Então, a questão do tempo gráfico maior é se adaptar a isso. Então, aqui no caso de uma reversão nossa, a gente pegou para 13 minutos, tá? Por quê? Porque reversão, ele costuma demorar. Ele é uma pernada longa, tá? Então, ele pode subir, igual ele está querendo subir aqui agora, aí ele começa a perder força e voltar lá para baixo e reverter, tá? Então, por isso que reversão, geralmente, você não põe tempo curto. Geralmente, você põe tempo longo. Agora, retração, sim, você põe tempo curto. Retração em M15, geralmente, você pega para 5 minutos. Geralmente, você pega para 6 minutos. Ó, tá indo buscar outro mômetro aqui em cima, hein? Tá indo buscar outro mômetro lá em cima. Olha. Mas eu acredito que ela desce ainda, hein? Cadê? Falta quantos minutos? Falta ainda 9 minutos ainda. Muita coisa pela frente. Vamos aguardar. E ela tá se aproximando da EMA, hein? Tá se aproximando lá da EMA. Vai buscar esse topo aqui, ó. Vamos ver como tá M1. Ó. M1 já começou a fazer fraqueza, hein? M1 já começou a mostrar fraqueza. Então pode ser que esse preço comece a descer aí, ó. Nos 5 minutos finais aí de M15. Olha lá, ó. Vai começar a cair mesmo, hein? Vamos lá para M15. Já tá caindo também. Ficou alguma dúvida aqui? Você quer aproveitar que a vela ainda está... É só uma dúvida. Uma que eu li, depois eu procurei no chat GBT. Não tem aquela vela que nasce sem pavio? Totalmente sem pavio, nem em cima e nem embaixo. Ela não tem pavio. Sim, positivo. Tipo assim, pelo que eu entendi, aí eu vou tirar essa dúvida também, que tem hora que isso faz eu errar. Aham. Por exemplo, se ela tiver no suporte, vamos supor que ela está no suporte e nasce uma vela dessa, ela seria uma vela de força, certo? Ó,
existe, você sabe identificar uma vela de força e quando é uma vela de exaustão? Era isso que eu ia perguntar. E se ela vem no final da tendência, uma vela dessa, ela seria uma vela de exaustão. Sim, entendi. Sim, seria uma vela de exaustão. Eu entendi perfeitamente agora. Se ela vem numa pernada, ela vem subindo. As outras velas anteriores não foram velas tão fortes igual ela, né? Isso. Aí chega lá perto do suporte, aí de repente nasce aquela vela explodindo, aquela grandona, né? Maior de todas. Sim. Isso. Ela chegando na região, ela se torna uma vela de exaustão. Positivo. Positivo, tá? Então, quer ver, ó, só para confirmar se é isso mesmo. Ó, vou fazer um desenho aqui. Só para ver se é isso mesmo. Ó. Então, aqui tem a resistência. Aí, então, suponhamos que o preço veio subindo, né? Com velas pequenas, normal, tal. Aí, de repente, veio uma vela grandona aqui, assim, ó. Pum. Isso. É essa. Parou. Perfeito, vela de exaustão, tá? Que quando é vela de força, a vela de força, se ela vem geralmente no meio do percurso aqui, ó. Se ela não apareceu no meio do percurso e as velas anteriores foram velas pequenas, é como se o gráfico fizesse assim, ó. Imagina quando você vai correr, né? Você vai correr, você começa trotando, né? Você começa trotando devagarzinho, só para dar aquela aquecidinha. É a mesma coisa o gráfico. Então, as velas pequenas representam aqui, ó, como se fosse aqui, ó. Os gráficos a vela vem pequena, ó. Vem pequena, de repente vem uma vela forte, igual aqui, ó. Isso. Né? Então, é como se fosse uma pessoa trotando. Ela começa trotando devagarzinho, aí de repente ela dá uma explosão, ela dá um pico com todo o gás que ela tem, e esse pico chega no final, ele fica exausto, a pessoa, né? Ele perde. Então, praticamente a mesma coisa o gráfico. Então, sempre que acontecer isso, tá? Suporte, resistência, e acontecer essa vela grande aí travando na resistência, vela de exaustão, irmão. Pode confiar que a próxima sempre tem a chance de. Aí, o que vai mandar, você vai ter a certeza se vai reverter ou não, na movimentação da próxima vela, né? E o jeito que ela terminar. Então, se for uma vela assim, ó, se ela terminar de preferência assim, ó, aqui em cima tem uma resistência. Se ela terminar de preferência assim, quer ver, ó? Vem subindo. Aí nasce aqui uma grandona. E se essa grandona deixar um fiozinho de cabelo na parte de cima, melhor ainda, cara. Melhor ainda, mais sinal ainda que a próxima pode já nascer e reverter. Né? Então a próxima ela nasce, sobe para cima um pouquinho, aí a hora que ela recua, a gente entra na operação, na venda, para ela já poder descer. Então, isso aqui também é uma das melhores maneiras de se pegar um suporte e resistência quando acontece isso. Eu gosto muito também, muito, quando o gráfico vem numa pernada longa assim, ó, e eu vejo que a última vela da pernada foi uma vela gigantesca, forte e sem pavio assim, ó. Aí eu não perdoo, cara. Isso, tá? Porque você vê que você conhece, você já conhece uns gatilhos legal. Então, você vê que o problema não está no seu operacional, não está no seu conhecimento. Então, você já conhece uns gatilhos legais. Eu uso isso aí direto, esse gatilho. E quando aparece, é o tipo de gatilho que eu arrisco forte. Então, ou seja, eu tenho uma banca de R$100, uma operação dessa, eu arrisco 50 contos. Ou, dependendo do dia, se eu tiver ali mesmo, já vai os R$100 de uma vez. Já coloco os R$100 ali, boa. Por quê? Porque a chance de respeitar esse operacional, esse movimento é grande. E esses tipos de operação, eu tenho confiança que ele sempre respeita.
Então é aí que você vai começar a ter confiança naquilo. Então, é igual eu falo, se acontece isso comigo, a minha confiança me faz eu entrar com 50 reais, se eu tiver só 50, ou dependendo 100 reais, tá? Então, mas pode dar loss? Pode, mas a minha confiança é muito mais alta. É muito mais alta de dar certo do que dar errado. Então, isso faz total diferença. Mas perfeito, esse gatinho que você falou é bom demais, cara. Ó, falta 1 minuto e 15, hein? 1 minuto e 15. Tá brigando lá, hein? Brigando em cima da minha taxa. Olha assim, em 5 minutos, ó. Brigando em cima da minha taxa. Eu poderia ter esperado ela subir um pouco e pegado mais lá em cima. Aí ficaria mais tranquilo. Ó, deu uma explosãozinha lá em cima ainda. Olha que loucura essa vela, ó. Vai pagar no sofrido, vai, ó. Olha aqui, ela tá dentro desse caixote vermelho. Esse caixote vermelho representa mômito, ó. Sempre quando eu marco esse caixote vermelho, representa mômito, força de venda. Olha lá, essa força de venda vai nos ajudar aí, ó. Olha lá, que loucura. A força de venda, ó, nos ajudou ainda, pagou sofrido, mas pagou operação. Aqui faltou posicionamento, né? Se eu tivesse pego mais aqui em cima, eu tava mais tranquilo. É onde que eu falo, é a questão da paciência, é a questão da frieza. Se eu tivesse tido mais paciência aqui, ó, pega aqui em cima, tava tranquilo. Tava safe. Olha lá, se eu tivesse pego aqui em cima. Ó, fez um padrão de força-fraqueza, olha aqui. É. Bom, ó, vou pegar aqui, ó. Vamos pegar aqui uma. Reloginho para 25. 10,25. Vou pegar outra venda aqui. Fez um padrão de força-fraqueza, ó. Bem numa região de mômito, cara. Ô, legal, hein? Ó, bem na minha região de mômito que eu tinha marcado. O preço foi lá em cima e rejeitou. Olha essa vela vermelha, tanto que ele rejeitou. Então, se ele rejeitou essa vela vermelha aí, cara, e ele está dentro de uma região de mômito, a probabilidade dele descer é grande aqui, ó. Probabilidade de descer é grande. Aqui eu peguei para quantos minutos? Para 9 minutos eu peguei. Outra operação de venda aí, ó. Para 9 minutos. E se pagar essa operação aqui, ó, isso a gente está fazendo um vela a vela, né? A gente pegou a operação na primeira, deu bom, e a gente está entrando na segunda. Então, M15, eu batia minhas metas desse jeito aqui, ó. Batia minhas metas desse jeito aqui. Dava bom na primeira, eu via que ela terminou já querendo continuar a venda, que nem aqui. Ela retraiu, terminou abaixo da linha vermelha, fez aí no força-fraqueza, então eu sei que ela pode descer. Então, eu já continuava na venda. E tinha vezes que eu já batia minha meta desse jeito. As duas primeiras já pegava win, já nem ficava muito tempo no gráfico. Mas vamos lá, vamos aguardar. Vamos aguardar. As velas, literatura de vela, você já tem alguma dificuldade, cara? O que a vela de impulsão, vela de entrega futura, o que é a vela de força, o que é a vela de continuidade? Não, até que nas velas não. Tá tranquilo, né?
Tá. Então, isso é bom, cara, isso é bom. Você vê que são detalhes, então, que falta só, mas pode ter certeza que a maior parte aí é o seu psicológico, é o emocional. Ó, outra dica que eu queria falar para você também, quer ver? Você tem operado mais mercado ATC, né? Porque eu não tenho tempo. Quando eu, por exemplo, eu chego em casa, são 5 e pouco. Se eu não me engano, o mercado aberto fecha 6 horas, né? Sim, positivo. Ah, não, não, só para saber mesmo. Só para saber. Aí eu quase não tenho para operar o mercado aberto. Eu não sei quando deu alguma coisa, que eu chego mais cedo e tal, mas na maior parte seria o OTC mesmo. Sim. Não, tranquilo, tranquilo. Só uma pergunta mesmo para. E o que eu ia falar para você, cara? Deixa eu te falar. Você tem algum modelo de gerenciamento que você costuma seguir? Cara, eu tava pensando num aqui, mas é por isso que eu tô treinando bastante. Eu não sei se é o correto, mas eu acharia que seria bom porque eu entraria menos, entendeu? Mas só que eu acho que eu tinha que ter assim uma assertividade maior para funcionar melhor, entendeu? Porque vamos Sim, supor que eu sim. botasse, vamos botar que eu botasse R$ 50, entendeu? E eu ia entrar com 50, mas tipo assim, eu faria 2 entradas só também, e depois esquecia a gráfica, entendeu? Faria duas Positivo. entradas de, por exemplo, entrei com 50, aí o playout está pagando lá, o lucro, vamos supor que eu acertei a operação, aí eu ia pegar os 50 mais o lucro e entraria de novo. Se desse bom, eu não entraria mais não. Sim, sim. Isso aí é a maneira correta de você fazer a mão de Soros, né? Mas aí, igual você falou, assertividade, você tem que ter um operacional que você confia, né? Aquele Isso, operacional. Porque não é todos operacional que vai deixar você assertivo demais. Mas sim aquele único operacional vai te deixar você assertivo, né? Então, numa dessas, você tem que saber operar praticamente só uma coisa. Você tem que ficar bom numa coisa só, cara. A hora que você ficou bom por naquilo, isso que pode ter eu certeza. preciso ficar numa coisa só. É porque assim, eu posso estar errado, mas eu acho que quem tem banca pequena, para mim, seria o ideal fazer isso. Agora, quando o cara tem uma banca maior, dependendo da pessoa, eu acho que o cara arriscar 3, 5% de banca, aí seria uma ideia boa. Ah, não, sim, sim. Banca menor é muito difícil você seguir gerenciamento. É horrível, cara. Não dá. Tem que fazer isso aí que você falou, mão de Soros, né? Eu trabalho, por isso que eu quebro direto banca, né? Eu coloco R$ 50 e aí eu faço as minhas operações desse jeito, cara. Na primeira eu já entro com 50, geralmente já dá ruim. Aí, então, por isso que eu sempre quebro umas banquinhas, mas eu sempre estou seguindo, eu sempre tenho um stop loss, né? Então, vamos supor, ó, eu tenho essa semana para gastar, eu tenho R$ 200 para gastar essa semana, é o que eu posso gastar nessa semana. Não vou colocar mais dinheiro mais que 200. Então, eu faço o quê? Eu pego quatro, né, quatro bancas de 50 e eu vou operando. Então, ou seja, se eu se eu quebrar uma hoje, já era. Não opero hoje, eu opero amanhã. Quebrei outra, opera no outro dia. Então eu tenho até R$ 200, certo? E aí eu vou seguindo desse jeito, cara. Então tem vez que eu quebro os R$ 200 direto, um atrás do outro. Já teve vez, vamos supor, eu começo hoje, coloco 50 hoje, já quebra agora. Aí volta amanhã, quebro de novo, achando que ia recuperar. Aí volto no outro dia, quarta-feira, quebro de novo. Aí na quinta-feira, quebro de novo. Aí deu total de 200 contos já. Então, ixi, quantas e quantas vezes. Então, assim, cara, é...
Se eu colocar 200 direto, é muito mais rápido eu quebrar aquela banca de uma vez só, né? Aí já era, quebrou de uma vez só, acabou. Aí, agora, tendo 4 bancas de 50, eu consigo ter 4 oportunidades. 4 oportunidades. Mas de vez em quando, essas 4 oportunidades berra. Aí é complicado, mas é o que eu falo, é o meu stop loss. É a mesma coisa que você colocar os R$ 200 direto lá e você quebrar ele, né? Então, o meu stop loss eu trabalho desse jeito. Toda semana eu falo, ó, essa semana aqui eu só posso gastar isso. Aí eu vejo, bom, essa semana eu tenho R$ 300, então eu vou começar a fazer uma banca de 100 e depois vou fazer 4 bancas de 50. Né? Então eu arrumo um jeito de tentar preservar esse capital sem ficar arriscando de uma vez só. Deu ruim na primeira banca de 100? Opa, peraí, então já vou ir na manha. Aí eu coloco 50 e já vou com calma, né? Então depende muito da semana. Tem semana que eu só posso arriscar 150. Tem semana que eu falo, não, essa semana eu vou arriscar só 100. Então depende muito do momento da semana. Olha, essa vela subiu mesmo, foi embora. Aqui foi uma vela de descanso. Ele fez uma vela de descanso. E ele vai buscar essa EMA de 50 ainda, ó. Já sabia, estava suspeitando já. Ih, aqui não. Aqui esquece, hein? Aqui esquece. Maravilha. Tem mais alguma coisa que você quer perguntar? Pra gente já complementar, mano? Não, por hoje esclareceu bastante. Se no decorrer vai aparecer alguma dúvida, na próxima a gente. Sim, sim. E essa parte do suporte, irmão, essa parte do suporte, você está usando o suporte somente. Você anda usando essas confluências de doji, simetria de pavio no suporte? Ou resistência? Sim. Mais o Usado, doji, né? né? O Sim. doji, para mim, sim. Maravilha. Não, então isso já é ótimo, tá vendo? Isso já. As coisas principais, você já vê que você já tem confirmado, então o básico você já entende bem do básico. Né? Então, realmente, a falta da sua paciência está te atrapalhando bastante, cara. Porque saber operar, eu já falei para você várias vezes, saber operar, você já sabe operar. Você não é aquele iniciante, né, que começou ontem, semana passada, mês passado. Então, você está bem evoluído, mas infelizmente essa falta de paciência você vai ter que brigar com ela, hein? Que seria você mesmo. Então, comece a elaborar, pensar aí numa forma de você mudar esse hábito e começar a tentar operar em M5, M15. Já que você está na conta demo, começa a fazer aí, ó. Sabe que você pode. Uma coisa que você pode treinar a sua mentalidade é o seguinte: pega a conta demo e cria uma meta. Cria uma meta na conta demo. Você vai fazer o seguinte, então, ó. Ó, vou fazer um 5x2. Vou fazer um 5x2. 5x2 você pode ganhar 3 vezes e perder 2. Então você ganha 3 e perde 2. 5x2 é o melhorzinho também para se trabalhar para um iniciante. Aí você faz o quê? Você segue a risca, tá? Segue a risca esse gerenciamento. Na conta demo, tá? Beleza. Bateu lá o 5x2. As 3 entradas deu positivo e as 2 deu negativo, ok. Então, ou seja, você saiu positivo. Aí, em vez de você continuar operando, você faz o quê?
você dá um descanso para sua... Você dá um descanso de tela. Sei lá, você sai do gráfico, vai lá na rua, dá uma olhada na rua, pega um livro para ler alguma coisa, ou joga um joguinho, ou sei lá, faz alguma coisa que dura em média de 15 minutos, cara, 10 a 15 minutos. Por quê? Isso, né? Isso vai tirar toda a sua tensão. Às vezes, se você ficar tensionado ali, essa quebra, né? Esse descanso que você der, você vai estar quebrando a sua tensão. Então, ou seja, você não vai ficar tão ansioso, tão tensionado. Então, a sua cabeça vai entender o quê? Bom, eu já bati o 5x2. Então, vou esperar 15 minutos, vou fazer a segunda sessão. Aí, a segunda sessão, passou 15 minutos, você faz a mesma coisa. Vai lá, faz umas análises e segue o gerenciamento de 5x2. Dessa vez, saiu negativo, aí faz a mesma coisa. Dá o tempo de 15 minutos, 10, 15 minutos, faz alguma coisa ali, aí depois você volta e faz a terceira sessão. Tá? Então, você vai fazendo você pode fazer 5 sessões, se você tiver paciência, né, de ficar ali esse tempo todo na frente de um gráfico de 5 minutos ou 15 minutos, você pode criar isso aí. Você pode fazer o quê? Umas 3 sessões, 2 sessões, fazendo essa intercalação aí de descanso de tela. A gente fala de descanso de tela. Então, você vai lá, faz a primeira sessão. Bateu 3x2, dá os 15 minutos de tempo, sai do gráfico, deixa o gráfico se movimentar, faz alguma coisa, deu os 15 minutos, você volta, começa a analisar novas operações, espera a oportunidade e vai fazendo as operações. Fez as operações, deu ruim, vai lá, dá os 15 minutos de tempo, faz alguma coisa, 10 minutos, volta com a cabeça fresca e faz novas operações na terceira sessão. Aí, no final de tudo, na hora que você sair do gráfico, cansei, não quero estudar mais. Aí você vai olhar essas 3 sessões. O seu rendimento, é ali que você vai ver o seu rendimento. Opa, peraí. Das 3 sessões, eu saí positivo em 2. Só uma que eu saí negativo. Então, já é um começo, já é um ponto a mais para você. Tá? Então, você vai começar a ver a sua evolução dessa forma. Eu fiz muito isso, cara. Eu fiz muito isso. Fazia lá, eu pegava meu dia, eu não ficava operando diretão por 15 minutos. Eu fazia ali um 3x2, batia, saía, ficava uns 15 minutos fora, voltava no gráfico, fazia umas novas operações, batia lá um 3x2, 3x1, dava os 15 minutos de tempo, voltava na terceira sessão. E eu ia intercalando, sabe? Então eu não ia batidão direto. Opa, já fiz 3x2 agora. Então vou fazer mais algumas aqui, sabe? Não. Então, essa intercalação, cara, é boa, porque tira a sua atenção do gráfico, principalmente se você estiver na conta real. Mas se você começar a criar esse hábito na conta demo, para você aplicar isso na conta real vai ser simples, tá? Vai ser simples. A diferença é que na conta real você vai estar mais preocupado em não querer perder o dinheiro. E aí que também já mora o perigo. A conta real, quando você põe um dinheiro lá, cara, de preferência tem que pôr um dinheiro que não vai te fazer falta, né? Se você perder. E já não começar, e não ficar pensando, eu não posso quebrar essa banca, não posso perder esse dinheiro. Se pensar dessa maneira, a probabilidade de você perder é grande. Então, coloca lá os 50 e você fala, não, eu vou arriscar esses 50 aqui e vou para cima. E arrisca o que tem que arriscar. Deu bom? Ok. Deu ruim? Amém. Tá? Então, se você começar a criar esse hábito na conta demo, cara, com certeza na conta real você vai conseguir levar de boa isso, tá? Isso também é um treinamento muito bom para a mentalidade, cara. E você não sabe o quanto que essa quebra de tensão isso aí eu acho que eu nunca ouvi alguém falando isso, tá? Não sei, mas isso é uma coisa que eu
adaptei em mim, tá? Adaptei em mim e funcionou. O dia que eu fiquei lá um mês operando o M15 foi dessa maneira. Eu fazia várias sessões, só que era desse jeito. Fazia 3x1, 3x2, dava um break, 15 minutos, voltava, fazia 9 operações, opa, deu ruim, saía, depois de 15 minutos voltava, fazia novas operações, até... Aí eu falei, não, agora deu. Aí a hora que eu olhar, eu saí mais positivo do que negativo. Né? Então, eu até hoje nunca ouvi alguém falando isso, não sei se existe, mas se funcionou comigo, eu vou falar para você, cara, se funcionou comigo, pode funcionar com você. Só que a minha diferença é que eu criei essa adaptação na conta real já. Eu não usei isso na conta demo. Né? Então, eu não tinha paciência de operar na conta demo. Então, eu fazia isso na conta real, cara. E deu bom, funcionou perfeitamente, cara. Perfeitamente. Hoje em dia, quando eu vou operar M15, eu vejo que eu não tenho paciência mais, né? Igual antes. E eu não consigo, cara. Eu não consigo mais ter essas estratégias de antes. Não que eu perdi o costume, não que eu não sei fazer mais. É questão de hábito. Né? De lá para cá, eu não venho usando mais esse hábito do M15, de respeitar esses 15 minutos de tempo de tela. Então, devido a esse hábito, hoje eu não tenho a paciência. Mas se eu pegar e falar assim para mim mesmo, não, eu vou criar esse hábito de novo e vou seguir isso à risca. Com certeza, eu vou conseguir fazer isso na boa. Né? Então, hoje eu falo que eu não tenho paciência mais, porque hoje eu já opero mais M1, né? Então, é falta de hábito. Né? Então, a falta de hábito me faz eu não ter muita paciência em M15. E eu não consigo ter mais essa intercalação de 15 minutos, cara. Hoje, M15, eu já opero ali para que já quebra o banco ali já. Então, às vezes, eu faço uma operação ali de banca toda, deu ruim, acabou. Perdi, saí do mercado e já era, não tem o que fazer. Né? Então, não tenho mais aquela paciência de a estratégia. Mas essa estratégia tem comigo ainda, mas se eu pôr em prática, com certeza funciona novamente. Então, se você está na conta demo ainda, vai criando esse hábito. Pega ali, começa a seguir um gerenciamento mais curto, 3x1, 3x2, para você fazer várias sessões. Faz lá um 3x1, opa, perdi na primeira, então já vou esperar dar 15 minutos e vou voltar depois, na segunda sessão. Ou faz 3x2, você ganhou os 3x2, beleza, espera 15 minutos. Perdeu, já começou perdendo 2x1, já sai também, espera 15 minutos. Aí você vai fazendo isso com frequência, todo dia um pouquinho desse jeito, aí vai chegar um momento que você vai estar afiado já. Sua mente vai estar bem esperta. Show de bola, meu amigo? Show. Show de bola. Espero que essas dicas você absorve, essas dicas para você, porque é uma coisa, cara, que hoje eu quase não falo isso para ninguém, porque muitas pessoas não se interessam nisso. As pessoas hoje em dia querem só saber de operar, fazer o lucro, pôr o dinheiro no bolso, né? E as pessoas não estão preocupadas com seus próprios emocionais, psicológicos. Então, quase não dou essas dicas para a galera, porque a galera não pergunta. Mas se a galera perguntasse, falasse a história de cada um lá, eu falaria normalmente essas dicas para eles. Né? Então, eu sigo geralmente ensinando o que as pessoas vêm se interessando. As pessoas querem se interessar em fazer lucro, em aprender, ok, eu vou ensinar a pessoa a operar e ali ela arrisca ali para tentar fazer o lucro dela, mas aí que vai estar. O emocional está ali ainda, né? Então, aí é o que eu falo, é onde as pessoas não têm esse interesse. Mas eu espero que agreguem alguma coisa essas dicas em você, porque se agregou em mim, e algumas dessas dicas que eu te falei são algumas dicas também que eu ouvi do meu mentor,
Então, se funcionou comigo, né, com certeza vai funcionar com você também. Isso é fato, tá? Isso é fato. Não tem como você ser diferente de mim, não existe, tá? Então, se você tentar, pelo menos tentar mudar, aí a grande chance de você começar aí ter uma reviravolta aí emocional é grande, tá? Então, você tem que pelo menos tentar para falar, não, eu pelo menos tentei, Henrique. Pelo menos eu tentei. Então, é isso, meu parceiro. Top, pá. Maravilha, maravilha. Show. Isso aí, Esclareceu então. bastante. Maravilha. Aí, cara, você vai pensando, vai refletindo bem, né? Porque a parte emocional e psicológica não tem o que fazer, não é igual o gráfico, que você fica treinando ali, né? Vai treinando operações ali até ficar bom. O psicológico mesmo é você refletir, pôr a cabeça para pensar direito, porque vai ser difícil. Vai ser difícil você dar os primeiros passos ali, mas depois que você se acostumar, já era, vira rotina, né? Então, a mentalidade é você ter um tempo para pensar, pôr a cabeça no lugar, pôr na balança, né, as coisas que tem que pôr, e é aquela questão, pensar se você vai continuar ainda perdendo dinheiro no mercado ou se você quer mudar e ser consistente no mercado, né? Ou seja, ganhar mais do que perder, tirar mais do mercado do que depositar, né? Então, essas coisas têm que se refletir e chegar a uma conclusão, né? Chegar a uma conclusão. A lei da atração funciona desse jeito, irmão. A lei da atração acontece através de um sentimento vira um pensamento, o pensamento vira uma ação e a ação vira um resultado, né? Então, como eu falei, se você sentir que você precisa mudar, esse sentimento vai virar um pensamento, aí você vai pensar, não, então eu vou começar a agir diferente. Aí você pensou agir diferente, vai criar uma ação. A ação é o quê? É onde você vai começar ali a mexer os pauzinhos, né? Fazer as coisas diferentes. E essa ação vai te gerar um resultado. Então, isso é a lei da atração. E a lei da atração ela é muito poderosa. Uma coisa que eu estudo sempre e sempre uso isso ao meu favor, né? Porque eu acredito muito nessas coisas de lei de atração, o que você pensa, o mundo te traz de volta, né? Então, o que você deseja. Então, a lei da atração eu uso muito na questão do estudo e isso me trouxe muito conhecimento, cara, tá? Belezeira, meu parceiro? Segundou da melhor forma? Com certeza. Depois de uma aula dessa. Top. Isso aí então, meu guerreiro. Então, aí, ó, então a gente vai voltar na quarta-feira, né? Porque amanhã eu vou fazer aula com a Priscila lá, para a gente finalizar. Aí a gente volta na quarta. E aí, quinta e sexta, eu faço com ela. E aí a gente entra no acordo do final de semana. Se para você estiver de boa, Pra tranquilo. mim tá de boa. A gente Se só final de acerta a semana. questão do horário só, né? A gente só Isso. acerta a questão do horário. É igual E eu te faz. falei, final de semana eu tiro para estudar, olhar gráfico mesmo, aí eu já aproveito e faço a aula. Ah, não. Então, Bem. melhor ainda. Então, 2 horinhas que a gente tirar de estudo ali, tranquilo. A gente só acerta o horário só, né? E boa. A gente pode fazer até no sábado, no domingo também. Para mim Ah, então também tá fechou. tranquilo. De qualquer forma, né? Mesmo quando eu não dou aula de final de semana, de qualquer forma, eu sempre estudo também no final de semana. Quando não, eu abro live no sábado lá, né? Eu, de manhã, às vezes, vou até à tarde, no domingo também. Então, eu tô sempre estudando, né? Então, para mim, você vai ser tranquilo. Então fechou.
Beleza, meu irmão? Beleza. Bom descanso para você. Qualquer dúvida, hein? Qualquer dúvida, qualquer coisa emocional, psicológico, que você estiver tendo dúvida, quer esclarecer, ou algo mesmo que você quer até mesmo se abrir e falar, né? Porque às vezes a gente só quer. Tem dia que a gente só quer também ter uma pessoa para ouvir a gente. Isso, o meu começo, nossa, cara, o quanto eu precisava de ter uma pessoa só para me ouvir, né? Então era onde também eu ficava brigando com a minha mãe por conta disso. E aí é onde eu ia atrás dela e falava, né, para ela, nossa, essa semana para mim não foi boa nas operações, perdi tal dinheiro devido a isso, uns problemas emocionais, onde ela discordava de mim, já começava a contrariar. Então, assim, eu falava para ela, eu só precisava de alguém para me ouvir. Eu não precisava de conselho, não precisava de nada, só me ouvir. Né? Então, tem dia que nós, seres humanos, é assim, a gente só quer ser ouvido, não precisa nem de conselho. A gente, às vezes, não quer nem conselho, mas simplesmente só ouvir, né? Então, se você tiver que falar, pode chamar e eu responder, eu sempre vou estar ali dando atenção. Fechou? Fechou. Demorou, então, meu parceiro. Opa. Bom descanso para você. Boa Para noite. você também uma boa noite e um bom descanso. Que Deus te abençoe, mano.